Já, em nome do Rony, por ter feito o convite. Agradecer a Deus pela oportunidade e aos pastores dessa casa. Amém? Amém. Sem mais delongas, pegue sua Bíblia. Abra comigo no livro de 2 Reis. 2 Reis, seu número 6, verso de número 11. Segunda Reis, número 6, verso de número 11. Glória a Deus. Deus é fiel, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Deus é fiel e Ele está presente na casa na noite de hoje. Aleluia a Deus, Rei da glória. 2 Reis, número 6, verso de número 11. Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Quem não achou, diga me espera. Eu espero. Ó, palavra de Deus que diz assim: Eliseu e os sírios. Turbou-se o coração do rei da Síria sobre esse fato, e chamou os seus servos e disse-lhes: Não me direis quem dos nossos está para o rei de Israel? E disse um dos servos: Não, meu senhor, ó rei, pois Eliseu, o profeta que está em Israel, diz ao rei de Israel que as coisas que falas em teu quarto de dormir. E disse o rei: Ide e vede onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E foi-lhe feito saber que estava em Dotã. Portanto, mandou para lá cavalos e carros e numerosos soldados. E à noite cercaram a cidade. À noite cercaram A cidade. Quando acordou muito cedo, o servo do homem de Deus levantou-se e saiu. E eis que um exército rodeava a cidade, cavalos e carros. E disse-lhe o moço: Ai, meu senhor, que faremos? Respondeu Eliseu: Não temas, pois mais são os que estão conosco dos que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Deus, peço-te, abre os olhos dele, para que veja. E orou Eliseu e disse: Deus, peço-te, abre os olhos dele, para que veja. E abriu. Amém? Amém. Pode se aceitar dando glória a Deus. Aleluia, meu Deus, obrigada, Jesus. Grande e exaltado. Aleluia, Jesus. Grande e exaltado. Glória a Deus. Deus poderoso. O exemplar Bíblia Sagrada vai nos relatar uma história onde qual aconteceu em Israel. Agora, um homem conhecido pelos seus requisitos de maldade se levanta e começa a planejar a invadir Israel para saquear e matar aquele povo. A Bíblia vai dizer que o exército sírio é conhecido pela sua grande maldade. Historiadores vão dizer que o exército sírio ele costumava passar pelas cidades e onde qual eles saqueavam, eles sequestravam as crianças e matavam as mulheres. Historiadores vão dizer que por onde eles passavam, eles faziam questão de arrancar os braços, pernas, cabeças de pessoas e levarem para suas casas para colocarem como quadros. Historiadores vão dizer que esse exército é um exército onde qual não tem comparação com nenhum outro,
por causa da sua grande maldade. O rei da Síria, ele se levanta e ele começa a arquitetar com os seus povos a como entrar dentro da cidade de Israel. Mas só que o que ele não contava era que em Israel tinha um profeta. Olhe para cá. Aonde tem profeta, tem a voz de Deus. Aonde tem a voz de Deus, tem profeta. Porque enquanto a voz de Deus ecoa, ela não ecoa em vão. Ela ecoa procurando alguém disposto a ser porta-voz desta voz que é linda e eficaz ainda nos dias de hoje. O rei da Síria, ele está arquitetando o mal. Como invadir Israel e matar o rei de Israel. Mas só que a Bíblia vai dizer que toda vez que ele planeja o mal, Deus, ele revela para Eliseu. E assim, através da vida de Eliseu, Deus dá livramento para Israel. Assim é comigo na sua vida. Muitas das vezes o inimigo da nossa alma se levanta arquitetando o mal contra as nossas vidas. Mas só sabe qual que é a raiva do inimigo? É que Deus sempre levanta um profeta. Mas para que levanta um profeta? Para liberar uma palavra de livramento. Eu não sei se você crê, mas na noite de hoje Deus está passeando dentro desta casa, entregando livramento para a vida de alguém. Deus está passeando nesta casa, entregando livramento para a família de alguém. Deus manda dizer para alguém na noite de hoje: da forma que você entrou por entre estas portas, você não vai voltar de volta para sua casa, porque Deus está presente aqui na noite de hoje. E a tua glória passeia dentro desta casa. Irmãos, não fique dispersos, porque Deus quer trabalhar na noite de hoje. O Deus de livramento está presente aqui neste lugar. Glória. Porque não adianta, irmãos, o inimigo se levantar da esquerda, o inimigo se levantar da direita, para tentar afrontar, para tentar perseguir, para tentar caluniar, porque o Deus da sua história se faz presente na sua vida. E assim foi Deus ali, naquela situação. A Bíblia vai dizer que o coração do rei da Síria se turbou, porque ele não estava entendendo o porquê e como as informações de como ele ia invadir Israel estava chegando até o rei de Israel. Ele se levanta com o seu coração cheio de ira e ele começa a procurar um culpado. Amém. Ele se levanta com o seu coração turbado e entre os seus guerreiros ele começa a tentar achar um culpado. Mas só que se levanta um dos seus guerreiros e lhe entrega a informação. E que informação é essa? A informação é: ó, rei da Síria, tudo que você planeja dentro do seu quarto de dormir, Deus, ele sopra aos ouvidos de Eliseu, e assim através da vida de Eliseu, Deus entrega livramento para o povo de Israel. O rei da Síria fica encucado e ele manda trazer Eliseu, e assim ele descobre que Eliseu está em Dotã. Aleluia. O rei da Síria manda os seus guerreiros, os seus soldados em direção a Israel. E ali eles começam a cercar a cidade. A Bíblia vai dizer que os soldados são numerosos, os carros são numerosos, e ali eles estão cercando a cidade. Repete comigo: cercando a cidade. Mas na noite de hoje Deus manda dizer para alguém: o inimigo pode até tentar te cercar, mas 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu, a tua casa, a tua família não será atingida na noite de hoje.
Deus de livramento está aqui. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer que o servo de Eliseu, ele olha e ele vê o quão numerosos eram aqueles homens. Ele vai sentir medo. E pela manhã, quando eles acordam, ele diz: e agora, meu mestre Eliseu, o que faremos? Ele vai sentir medo, irmãos, vendo aquela situação. Deus exaltado. Porque os soldados eram numerosos. Os soldados eram mais fortes, aparentemente. Mas só que Eliseu, ele se levanta e faz uma oração. E que oração era essa? Ele pediu para Deus, para que Deus abrisse os olhos do teu servo. Mas para que abrisse os olhos do teu servo, sendo que os olhos dele já estavam abertos? E como os olhos dele estavam abertos, ele viu a situação, ele contemplou a situação e sentiu medo. Mas só que quando Eliseu ora e pede para que os olhos do teu servo sejam abertos, Eliseu, ele pede para que como os olhos espirituais sejam abertos. Porque muitas das vezes as situações adversas se levantam contra nossas vidas e a gente sente medo, assim como o servo de Eliseu sentiu. E muitas das vezes os nossos olhos espirituais estão fechados. Não conseguimos enxergar Deus no meio da situação. Não conseguimos enxergar Deus no meio da peleja. Mas só que na noite de hoje Deus me trouxe aqui para profetizar para alguém. Abra os seus olhos espirituais na noite de hoje, para que no meio da guerra você não venha sentir medo. Eu vou melhorar isso daqui. Abra os seus olhos espirituais na noite de hoje, para que no meio do seu medo você não permita que ele te pare. Para que você não permita que o tamanho do seu medo seja maior do que a eficaz do seu Deus. Deus, aleluia, Jesus. Eliseu disse para o teu servo: não tenhas medo, abra os seus olhos e veja, porque maior é aquele que está conosco, maior é aquele que está conosco. Deus me trouxe aqui nesta noite para dizer para alguém: a sua peleja talvez seja grande e você está sentindo medo, mas maior é aquele que está com você, maior é aquele que passeia contigo no meio da guerra e te dá livramento na noite de hoje. Jesus, aleluia. A guerra parece que vai trazer morte, a guerra parece que vai trazer conflito, mas a mão de Deus está passeando no meio deste cenário. Deus, tu és poderoso, Jesus. Obrigada, Espírito A mão de Deus está passeando no meio deste cenário. Maravilha, Deus. Aleluia, Jesus. Parece que a porta de emprego não vai se abrir, mas Deus manda dizer para alguém: sou eu contigo dentro deste cenário. Maravilha, Deus. Sou eu o Deus ainda que faz milagre dentro das portas fechadas. Parece que o seu marido te abandonou e não vai voltar mais, mas Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: sou eu o Deus que muda a vida daquele homem, sou eu o Deus que transforma as vidas das pessoas. Crê em mim, crê em mim, crê em mim. Entrega o seu amanhã nas minhas mãos e descansa, porque quando você entrega nas minhas mãos, para ti eu tenho a solução. Glória a Deus tremendo. Deus. Glória. O choro pode durar uma noite inteira, Aleluia, Jesus. mas a alegria, ela vem, irmãos, pela manhã. Aleluia. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém, para edificar e avivar a vida de alguém. Maravilha, Deus. Confie em mim, porque eu sei trabalhar.
Talvez até aqui você tenha tentado dar o seu jeito, com as suas mãos que são falhas, que são errantes. Mas Deus manda dizer para alguém: o controle da situação ainda está na palma das minhas mãos. Parece que está tudo perdido, mas eu ainda estou dentro da situação. Parece que está tudo perdido, mas estou passeando no meio deste cenário na noite de hoje. A palavra de Deus vai dizer no livro de Ezequiel, no seu número 37, que agora a mão de Deus vem sobre a vida de Ezequiel. A mão de Deus pega Ezequiel e leva Ezequiel dentro de uma visão e faz Ezequiel andar ao derredor de um vale de ossos secos. A visão é feia, a visão é terrível. Diante dos olhos de Ezequiel, parece que aquele exército não tem mais vida, não tem mais jeito, porque quando morreu é ponto final, é lógico. Mas só que nós estamos servindo a um Deus que Ele não trabalha com a lógica. Deus está apagando pontos finais na noite de hoje e acrescentando vírgulas. Mas só que vai depender da sua ousadia. Deus vai olhar e vai perguntar para Ezequiel: será que esses ossos poderão tornar a ter vida? Ezequiel, ele olha para si e pensa: diante da lógica dos meus olhos carnais não tem mais jeito, mas Senhor, Tu sabes. Deus, ele enche o pulmão e diz para Ezequiel: Ezequiel, então profetiza no meio desse vale. Deus me trouxe aqui para perguntar para alguém: qual é o vale que você está vivendo? Qual é o vale que você está passando? Qual é a situação que parece que foi de morte? Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: volte a profetizar, volte a profetizar, que a vida vai tornar a fazer acontecer. Aleluia, Jesus. Ele vai fazer. Eu creio, Jesus. Quando Ezequiel ele profetiza, agora um vento sopra dos quatro cantos, vento de vida, o vento do Espírito Santo de Deus. O vento agora começa a soprar e aquilo que não tinha vida, aquilo que não tinha jeito, aquilo que não tinha solução, a partir do momento quando Deus entrou no meio da situação, resolveu. Aleluia. Você está disposto a fazer o que for possível para fazer Deus mudar a situação da sua história? Aleluia, meu Deus. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: na noite de hoje eu estou te convidando a elevar o seu nível espiritual, para que você venha viver novos particulares comigo. Na noite de hoje eu estou te convidando a abrir os seus olhos espirituais, para que você possa contemplar as coisas conforme elas são realmente. Aleluia, Jesus. Eu creio, meu Deus. Eliseu ora pelo menino, os olhos dele são abertos, e agora ele começa a contemplar carros de fogo, cavalos, e agora o medo que ele estava sentindo foi embora, porque ele contemplou que verdadeiramente Deus era com ele. Eliseu, ele faz uma segunda oração, e que oração era essa? Deus, meu Pai, cega os meus inimigos. Então quando Eliseu orou, Deus cegou os inimigos de Eliseu. Irmãos, como na introdução da mensagem eu disse, o exército da Síria era um povo muito mau, e com toda certeza, se eles pegassem Eliseu e o seu servo, eles o matariam. Mas só que o Deus vivo, ele estava presente e deu livramento para eles. O entendimento e a visão
do exército sírio agora foram cegados por Deus. Então Eliseu se apresenta diante deles e diz: quem procuras? Eles dizem: estamos procurando um tal de Eliseu. Eliseu diz: é mesmo, é? Então vem comigo que eu vou levar vocês até eles. Até ele. Eliseu agora começa a guiar o povo da Síria em direção a Samaria. Chegando em Samaria, o rei de Israel, ele quer matar. O rei de Israel, ele quer ferir. Mas só que Eliseu, ele se coloca numa posição de ser um homem diferente. Eliseu vai dizer ao rei de Israel: não iremos os ferir. Traz pão, traz água, que iremos montar uma mesa e iremos dar para eles um banquete. Então, olha, Eliseu agora ora de novo e pede para Deus abrir os olhos do exército sírio. E assim aconteceu. O exército sírio, sem entender nada, agora está diante de uma mesa, cheio de pão, cheio de água. E muitas das vezes, é isso que Deus espera de nós. Deus espera de mim e espera de você. Aleluia, Jesus. Porque muitas das vezes, quando o inimigo, os nossos inimigos, eles nos apontam, eles nos lançam palavras de calúnia. Os nossos inimigos nos afrontam, nos perseguem. Poderoso Deus. Queremos retribuir com maldade, queremos retribuir na mesma altura. Mas só que a vontade de Deus é na noite de hoje que sejamos diferentes. Aleluia. Deus manda dizer para alguém aqui: Eu creio. talvez você entrou aqui sendo apontada, sendo caluniada, e Deus manda despertar dentro da sua alma Poderoso Deus. Aleluia. a fuga dessa ira que você está sentindo. E Deus manda despertar de dentro da sua alma a eliminação desse sentimento ruim que você tem guardado dentro de si. Deus manda dizer para alguém: enquanto estão te caluniando, prepara a água, prepara o pão. Enquanto estão te apontando, prepara a água, prepara o pão. Monta a mesa, porque enquanto querem ver a sua morte, você vai entregar vida. Porque enquanto querem ver a sua queda, você vai entregar vida. Porque enquanto tentam te derrubar, você vai entregar vida. Deus manda dizer para alguém: seja a diferença na noite de hoje. Deus tremendo. Aleluia, Jesus. Porque muitas das vezes, quando batem na nossa face, a gente quer retribuir da mesma forma. A gente não quer dar o outro lado da face para ser batida. E não é isso que Deus nos ensina. Não é isso que Jesus nos ensina. Passando, aleluias, pelo Calvário, assumindo a cruz, cumprindo o seu papel, a sua missão. Jesus diz para Deus: eles não sabem o que fazem. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Eles não sabem o que fazem. Ai, se os seus inimigos soubessem que a mudança da vida deles, Deus está entregando na palma das suas mãos. Que para o cenário da vida deles mudar, Deus está entregando a palavra de profecia na sua boca para você profetizar. Ah, se eles soubessem quem é você realmente diante do reino de Deus. Porque assim, irmãos, os nossos inimigos, eles nos olham, eles nos julgam, eles nos apontam, e eles muitas das vezes não têm a dimensão do tamanho do preço que pagamos diante de Deus. Muitos não veem
veem as nossas renúncias, muitos não veem as nossas lágrimas derramadas na madrugada, muitos não veem o preço que é pago, mas muitos querem criticar, muitos querem apontar, muitos olham e dizem: não é merecedor de estar lá em cima, não é merecedor de estar louvando, não é merecedor de estar pregando, não é merecedor de ser levita, não é merecedor de ser presbítero, não é merecedor de ser diácono, não é merecedor de ser missionária, não é merecedor de ser pastor, mas Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: na noite de hoje estou calando as vozes dos seus inimigos. Porque eu, o Deus de Israel, te conheço. Eu recebo Jesus, aleluia. Conheço as suas falhas, mas também conheço os seus bons feitos. Vejo as vezes que você se humilha pedindo arrependimento. Vejo o seu coração. A palavra de Deus vai dizer que certa vez agora Samuel está descendo, aleluia, para escolher um novo rei para Israel. Samuel está indo para fazer a vontade de Deus, mas quando Samuel chega lá, Samuel quer fazer a vontade dele. Deus deu uma ordenança para Samuel, que ele iria escolher um Deus para Israel, mas chegando lá, na casa de Davi, na mesa, estão todos os irmãos de Davi. Todos aparentemente tinham capacidade aos olhos de Samuel, mas não aos olhos de Deus. Todos aparentemente aos olhos de Samuel tinham aparência, mas diante dos olhos de Deus não tinha. Então Deus ele intervém na situação e diz: Samuel, eu não vejo da forma que o homem vê. Eu vejo diferente, Samuel. Eu vejo o coração. E Deus manda dizer para alguém na noite de hoje: sou eu o Deus que esquadrinha os corações. Sou eu o Deus que visita os corações. Sou eu o Deus que contempla as intenções dos corações. Samuel, ele vai perguntar para o pai de Davi: tem mais alguém? O pai de Davi vai dizer: tem mais um. Mas só que ele está cuidando de ovelhas lá no pasto. Samuel agora começa a entender o mistério e diz: mande-o chamar para a mesa. Poderoso Deus. Porque é assim, irmão. Muitos nos olham e querem nos excluir da mesa. Rei da glória. Muitos nos olham e nos julgam pela nossa aparência e dizem que não somos capacitados para estar na mesa. Oh, aleluia, Jesus. Mas só que o Deus que capacita a crente está aqui na noite de hoje. O Deus que ensina a crente está aqui na noite de hoje. Grande resultado. Obrigada, Jesus. Agora chama Davi, Davi chega na mesa e Deus fala: é esse que eu quero. Então Samuel derrama o óleo sobre a cabeça de Davi. Maravilha, Deus. E agora o novo rei de Israel é escolhido. Muitos conhecem a história de Davi. E de verdade mesmo ele era excluído. E de verdade mesmo ele não tinha a aparência de rei. Aleluia, Jesus. Aleluia, Ele não era forte como um rei. Mas Deus o escolheu pelo seu coração. Talvez pelas suas capacidades que você tem hoje, você se acha impossível de alcançar o lugar onde Deus já preparou para você. Mas Deus manda dizer para você:
Sou eu o Deus que te capacita. Aleluia. Sou eu o Deus que te separa. Deus Sou eu o Deus que vai te fazer viver aquilo que eu prometi para você. Ou porventura sou o homem que mente ou que se arrepende? Porventura sou eu o Deus que não posso realizar coisas impossíveis? Deus manda profetizar na vida de alguém. Lucas 1:37. O que é impossível para Deus? Nada. Pois operando Deus, quem poderá impedir? Deus. Aleluia. Operando Deus, quem poderá impedir-nos? Será Aleluia, Deus. que os nossos inimigos têm poder para impedir o trabalhar de Deus nas nossas vidas? Não tem. A não ser se você deixar o medo te paralisar. A não ser se você permanecer com os olhos espirituais fechados. Mas assim como Eliseu orou para o servo dele, para que Deus abrisse os olhos espirituais, eu quero orar na noite de hoje. Se coloca de pé em nome de Jesus. Deus. Aleluia, Deus. Eu tenho 5 minutos Glória a Jesus. para orar com vocês. E verdadeiramente eu quero ouvir a voz de vocês orando. Amém? Amém ou não amém? Amém. Feche os seus olhos e comece a orar. Aleluia, Espírito Soberano Santo. Deus e eterno Pai, Obrigada, meu Deus poderoso, santo e tremendo. Espírito Santo. Nesta hora, Senhor, meu Deus, meu Pai, eu oro para a tua amada igreja. Porque cremos, meu Deus, meu Pai, que através da oração, assim como é o título desta campanha, que o Senhor pode fazer grandes coisas. Oh, meu Senhor Jesus, Rei da Glória, eu quero orar, meu Deus, por cada um, Senhor, na noite de hoje. Eu quero pedir a Ti, Senhor, meu Deus, meu Pai querido, que assim como Eliseu orou, eu quero orar na noite de hoje e pedir a Ti, abra os olhos espirituais da Tua amada igreja, para que eles começam a contemplar as coisas conforme elas são realmente. Oh meu Deus, meu Pai, porque o inimigo da nossa alma, Senhor, tem se levantado, porque o inimigo, Senhor, da nossa alma tem nos cercado, mas o Deus que dá livramento da noite de hoje está presente nesse lugar. Meu Deus, visita a casa, a família agora, visita os planos, Senhor, agora, visita os sonhos, meu Deus, agora, porque o inimigo, Senhor, meu Deus, está batendo o pé e está dizendo que a faculdade não vai abrir as portas, que o emprego não vai abrir as portas, que aquela situação, meu Deus, não vai ser mudada, que o marido não vai ser transformado. Mas Deus, eu venho aqui, meu Deus, profetizar sobre esta casa, que a última palavra ainda quem dá é o Senhor, que a última palavra ainda quem dá é o Senhor. E agora que o Senhor abriu nossos olhos, Pai, nós podemos contemplar, meu Deus, que o inimigo não tem poder contra as nossas vidas, que maior é aquele que está conosco. Que maior é aquele que está, meu Deus, meu Pai, no controle de toda a situação. Que maior é aquele, meu Deus, meu Pai, que está entregando direção para a vida de alguém na noite de hoje. Receba a direção da parte de Deus na noite de hoje, porque até hoje você estava andando sem direção, mas a mão de Deus é aquela que te direciona dentro deste vale. A mão de Deus na noite de hoje é a mão daquele que está capacitando você na noite de hoje. Começa a receber livramento na noite de hoje, começa a receber treinamento na noite de hoje, porque o Deus que capacita mais demais, Ele está presente nesta casa. Deus, Ele passeia dentro desta casa para mudar cenário na noite de hoje. Deus, Ele passeia dentro desta casa para mudar a história de alguém na noite de hoje.
igreja, através do glória da igreja. Um grande livramento está sendo entregue hoje. Eu não sei se ela está presente aqui, mas quando eu vi esta criança, eu via ele brincando muito entusiasmado, e ele brincando, ele se distraía, e quando ele se distraía, ele corria distraído, e quando ele corria distraído, aparecia um carro preto, e com muita velocidade acertava ele, e a notícia que ia chegar não resistiu os ferimentos, mas Deus, ele desceu na casa na noite de hoje para dizer para a mãe desta criança que grande é o livramento que está sendo entregue, porque quando Deus decide descer na casa, ele faz alguma coisa acontecer. Glória a Deus. E aonde o inimigo disse que iria colocar morte, Deus está descendo e está entregando vida. Uma cana, ela vai a cana, ela vai. Pregando na maçura de cana, ela matéria. O dono da vida está presente aqui na noite de hoje. Espírito Santo de Deus, confirma, Senhor, meu Deus, o Pai querido, o livramento, em nome de Jesus Cristo. Canto prepara séria, o decando a mão, irmã, abre suas mãos assim. Deus manda te dizer: grande é a fúria do inimigo, porque quando eu olho para você, eu escuto nitidamente barulhos de corrente sendo quebrada, barulhos de algema sendo retirada, porque o inimigo estava olhando para você e estava dizendo: já era, amarrei as mãos dela, amarrei os pés dela, agora acabou para ela, é o ponto final. Mas eu via você como Paulo, eu via você como Silas, dentro de uma prisão, estava até presa, mas estava orando, estava até presa, mas estava adorando, e Deus mandava dizer assim para você: filha, me adora mesmo, porque enquanto você me adora, as cadeias em sua volta estão quebrando hoje, as cadeias que te prendem estão quebrando hoje, e assim como na palavra de Paulo e Silas, as cadeias foram quebradas, e não só eles foram libertos. Deus manda dizer para você que quando eu tiro as cadeias, e quando eu tiro a algema das tuas mãos e te dou liberdade, através da sua vida eu faço obra. Porque quando eu olho para você, Deus diz no meu ouvido, filho, diz para ela que ela é missionária da minha casa. Confirma, Senhor meu Deus, confirma. Deus manda dizer para você que grande é a obra, que grande é a capacitação que Ele entrega na palma das tuas mãos na noite de hoje. Deus manda dizer para você: abre os teus olhos espirituais, porque Ele
no meio dessa guerra, eu caminho contigo, eu caminho contigo, eu caminho contigo e dou vitória. Deus que dá vitória, Ele se faz presente aqui. Oh, aleluia, Jesus. Glória, glória, glória. O Deus que dá vitória, Ele está presente aqui. É Glória Deus. a Deus. Verdade, Jesus. Maravilha, Jesus de Nazaré. Deus manda dizer para alguém: aquieta sua alma, acalma o seu coração, Glória a Deus. porque mesmo que o meu silêncio esteja ecoando, eu estou trabalhando. Mesmo que o silêncio está tirando a sua paz, eu estou trabalhando. Porque eu sou um Deus que trabalha de formas diferentes. Eu sou um Deus que muitas das vezes veio por caminhos diferentes. Deus manda dizer para alguém na noite de hoje: ainda este mês de abril eu vou surpreender alguém, porque o mês está acabando e você está com o coração turbado, apertado. Deus manda dizer para esta pessoa: o ano de 2024 acabou e você ficou indagando a Deus: Deus, por que ainda não aconteceu? Deus manda dizer para você que no ano inteiro de 2024 que não aconteceu, neste ano de 2025 eu vou fazer na sua vida. Glória a Deus. Ele vai fazer, Ele vai descomplicar, Ele vai desamarrar o que está amarrado. Ele vai começar a colocar por terra cada um dos seus inimigos que tem te apontado, que tem te afrontado, que tem te julgado, que tem falado que não vai conseguir, que não vai alcançar, que não vai sair do lugar que está. Maravilha, Deus. Mas Deus, Ele te convida a abrir os olhos espirituais da noite de hoje. Glória a Deus. Porque a partir do momento que os seus olhos espirituais forem abertos, a sua vida nunca mais será a mesma. Amém? Passei 1 minuto, Glória a Deus. mas o Deus que é fiel, Maravilha.